essa maquininha que está aqui, ela é chamada de ticker. E antigamente, ela é a página de cotações de antigamente. Hoje em dia a gente vê as cotações pipocando no terminal, né? Mas antigamente as cotações eram passadas, acredito que via telégrafo, por essa máquina que ia imprimindo. Então, Petrobras, tal preço, Vale tal preço. Assim que saía negócio na bolsa, era transmitido e essas máquinas iam imprimindo. Estou falando disso para vocês porque tem um livro que é extremamente interessante, chamado Memórias de um Operador da Bolsa. Ele, em inglês, é Reminiscence of a Stock Operator, e em português ele é editado tem essa edição da editora Campos. E esse livro é muito legal porque ele conta a história do Jesse Livermore, que foi um operador do começo do século passado. Então ele começou as operações mais ou menos em 1900 e pouco. 1900. E a gente... Opa! A gente... É muito interessante de ler esse livro, porque você vê que em 1900 a lógica do mercado era exatamente igual à atual. A única diferença era a tecnologia. Mas fora isso, você vê, quando ele fala das emoções que motivavam as pessoas a comprar e a vender, o medo, a ganância, medo de não ganhar, o medo de perder e etc., tudo isso é extremamente atual. Então é incrível. É basicamente uma autobiografia de como esse trader, o Jesse Livermore, fazia suas operações, né, e como foi a história dele no mercado. Essa biografia é contada como se fosse um personagem fictício, mas hoje sabe-se que, na verdade, ela estava falando do Jesse Livermore e que foi ele, junto com o escritor do livro, que é um jornalista chamado Edwin Lefebvre, que escreveu, né? Então, realmente é a história dele. E o Jesse Livermore, ele começou a história dele nos mercados como um adolescente, um estagiário que trabalhava numa corretora, e a função dele era justamente ver quais eram as cotações que saíam nesse ticker e anotar numa lousa, no quadro negro, para que os clientes pudessem ver. Então, o quadro negro era a página de cotação dos clientes daquela época. Então, ele ficava fazendo isso. E como ele era uma pessoa aparentemente muito rápida e inteligente e com facilidade para matemática, ele começou a constatar que esses preços que ele pegava não sabia nem de que empresas eram. Esses preços que ele pegava e passava para a lousa, não sei se não sabia quais empresas eram, mas ele, enfim, não sabia os fundamentos, etc. Era um adolescente. Ele começou a observar que esses preços repetiam padrões de comportamento. E começou a adivinhar o futuro dos preços a partir simplesmente desses padrões que ele observava. E um padrão que ele não fala muito nesse livro quais eram os padrões que ele via, mas um que ele fala com bastante clareza é justamente de quando os preços rompiam um nível importante que eles tinham dificuldade para romper, especificamente quando esse nível era um número redondo como 1000, por exemplo. Ele tinha observado que quando uma ação de repente passava de um número redondo, ela costumava ter, enfim, um movimento forte de alta. Então ele considerava uma boa hora para entrar comprado quando esses níveis fossem rompidos. Então eu acho extremamente interessante isso, porque ele estava fazendo análise técnica sem saber que isso futuramente seria chamado de análise técnica e sem o auxílio dos gráficos, né? É como se ele estivesse construindo o gráfico na própria cabeça. Então acho bem legal e por isso é uma coisa que a gente vê desde 1900 já acontecia. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqueles slides. Para isso eu vou ter que aumentar a tela aqui. Porque ele tem umas animações, esse slide.
que é um slide que o meu pai fez para ilustrar bem os níveis de suporte e resistência. Então vamos imaginar esse exemplo aqui. A gente está vendo que ocorreu uma alta, houveram compradores nesse nível aqui, que como a gente falou, eventualmente tiveram esse lucro aqui. E quando os preços caem aqui novamente, esses compradores entram novamente para repetir a mesma operação, que foi aquele lucro que eles tiveram. Não só eles, como novos investidores, operadores, que viram que se lembram, ou estão vendo o gráfico, ou simplesmente se lembram, que este foi o último fundo. Então eles falam, bom, se foi um fundo uma vez, eventualmente vai ser de novo, vamos comprar para ver se os preços sobem. E comprando eles fazem com que o preço suba. Quanto mais vezes esse nível é tocado e ele funciona, quanto mais fundos a gente tem nesse nível, mais compradores aparecem para comprar novamente quando o nível é tocado. Então, esse nível vai ficando cada vez mais importante, mais forte. Agora, vamos imaginar que quem comprou aqui, comprou por quê? Porque está achando que os preços vão subir. Só que, se os preços eventualmente caírem, ou seja, se houver vendedores suficientes para acabar com todas essas ordens de compra e irem para baixo, então eles não querem mais estar nessa posição. Eles compram aqui porque acham que o preço vai subir e colocam uma ordem de stop, que é uma ordem que vai liquidar a posição deles, logo abaixo desse nível de resistência. Eu faria isso se eu estivesse nessa posição. Se eu tivesse comprado aqui, meu stop certamente estaria abaixo desses níveis, muito provavelmente abaixo dessa mínima aqui. Só que eu teria feito isso e praticamente todos esses compradores, ou uma boa parte deles. E com isso, a gente teria essa situação de que aqui, acima dos níveis de suporte, a gente tem um exército de compradores, né? Então, muitas ordens de compra aqui. E, por outro lado, abaixo desse nível, a gente tem um exército na verdade, de ordens de stop. Vamos ver o que acontece se os mercados começarem a cair e todos esses compradores que queriam comprar, tem vendedor para todos eles. Ah, quer comprar? Vendo, 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 vendo. Está aqui, vendo, 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 vendo. Tem muito vendedor, suficiente para acabar com todos esses níveis essas ordens de compra. Digamos que sobrou uma ordem de compra. A partir do momento em que essa ordem de compra que estava no suporte é tocada, e aí o preço vai para baixo, como vocês viram, as ordens de stop são tocadas, viram ordens de venda a mercado, e aí a gente tem um monte de ordem de venda aqui embaixo, que faz o quê? Com que os preços despenquem, né? E no nível de resistência é exatamente a mesma coisa que a gente pode esperar. Então, rompimento de um nível de suporte tende a fazer com que os preços despenquem. E o rompimento de um nível de resistência tende a fazer com que os preços subam vertiginosamente.